porque Jesus Cristo voltará. Parte 2. Cristo prometeu que voltaria, mas porque ele precisa voltar. Nesta segunda e última parte dessa série, analisamos outras razões para a segunda vinda de Jesus. O que ele deixou para fazer aqui na Terra. A maior parte do mundo cristão acredita que Jesus está voltando à Terra, mas muitos não entendem o propósito disso. Na primeira parte deste artigo em nossa edição anterior, apresentamos 6 razões pelas quais Jesus Cristo deve retornar à Terra. Recomendamos que você a leia antes de prosseguir para esta segunda parte, onde apresentamos mais 6 motivos de um total de 12. A título de revisão, as 6 primeiras razões foram: 1. Cumprir as profecias e as promessas. 2. Salvar a humanidade da completa destruição. 3. Ressuscitar e transformar seus fiéis em imortalidade. 4. Manifestar-se gloriosamente por honra e vindicação. 5. Governar como rei sobre todas as nações. E 6. Libertar e exaltar Israel. Entretanto, essas não são as únicas coisas que Jesus fará quando retornar. Conforme revelado nas Escrituras, ele tem muito mais coisas a realizar. Aqui vamos listar mais 6 delas. Mesmo assim, isso ainda seria apenas um resumo da grande agenda dele para o mundo que está por vir. Sem dúvida, muitos outros aspectos poderiam ser destacados. Então, continuando com o que já temos visto, o que mais Jesus vem fazer? E, novamente, porque ele retornará à Terra. 7. Para estabelecer seu trono em Jerusalém, no último ponto que mencionamos anteriormente sobre sua vinda em relação à nação de Israel, o Senhor ainda declarou: farei com eles aliança de paz. Será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário ou lugar santo no meio deles, para sempre. O meu tabernáculo ou morada estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Ezequiel 37, 26, 28, Ara. Os últimos capítulos de Ezequiel, a partir do capítulo 40, mostram que um templo físico, reconstruído em Jerusalém, estará funcionando durante 1 milênio. Alguns descartam essa possibilidade, dizendo que isso é um mero simbolismo espiritual, mas o grau detalhado dessa descrição encontrado nesses capítulos torna essa ideia insustentável. O sistema do templo sempre conteve aspectos simbólicos, mas era literal, assim como será nesse novo templo. O templo físico é considerado o lugar do trono de Deus na terra. O propiciatório da Arca da Aliança entre os querubins é um modelo do trono de Deus no céu. Portanto, Jerusalém será a capital do mundo. Naquele tempo, chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Jeremias 13:17, grifo nosso. A partir dali Cristo governará, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém, a palavra do Senhor. Isaías 2, 3. 8. Para julgar o mundo, recompensar os fiéis e remover o mal. Atualmente, o mundo está cheio de corrupção e injustiça. Os justos sofrem injustamente, enquanto os iníquos, geralmente, prosperam. Um Deus justo e bom permitiria que isso continuasse infinitamente e agiria apenas para levar as pessoas decentes para uma vida após a morte no céu? Como Abraão perguntou, não faria justiça ao juiz de toda a terra? Gênesis 18:25. Observe que a maldade que há no mundo é usada como argumento para negar a existência de Deus. Será que nós, que entendemos que Jesus veio para morrer por nossos pecados, podemos imaginar que Deus vai tolerar o pecado e suas consequências para sempre? Será que a morte, a miséria e a dor nunca vão acabar? Claro que não. Tudo isso foi permitido por um tempo para a edificação da fé e do caráter. Mas, eventualmente, deve haver uma conclusão e haverá. Quando Jesus retornar, ele trará justiça ao mundo para resolver todas essas coisas. Ele recompensará os justos e punirá os que não se arrependerem, e agirá para livrar o mundo de todos seus pecados. Vimos anteriormente, em Judas 14:15 e Salmos 96:13, que o Senhor está vindo para executar um julgamento sobre o mundo. E isso diz respeito a Cristo, pois ele disse que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. João 5:22, Ara.
Além disso, Deus, por meio de Cristo, disse que recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, e honra, e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade. Romanos 2, 6, 8. Em uma parábola Jesus mostrou que ao retornar ele recompensará seus servos, dando-lhes diferentes níveis de autoridade em seu reino, segundo a maneira com que usaram seus dons espirituais a serviço dele cresceram em seu caráter, e aqueles que falharam em cumprir essa ordem perderão sua recompensa. Vê Lucas 19, 11, 26. E os inimigos de Cristo que, enfim, se recusarem a ser governados por ele serão destruídos. Versículo 27. Jesus triunfará sobre os inimigos quando voltar. As nações do mundo, sob o domínio de Satanás, o diabo, 1 João 5,19, ficarão iradas com a volta de Cristo e vão resistir, por isso enfrentarão seu julgamento. Apocalipse 11:18, Joel 3, 2. Uma aliança de governantes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Apocalipse 17:12, 14. Paulo escreve sobre um governante humano de um sistema tirânico que dominará o mundo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. 2 Tessalonicenses 2, 8, Ara. Então, o próprio Satanás e seus demônios serão detidos e banidos do mundo e lançados em um abismo ou poço sem fundo durante os 1000 anos do governo de Cristo, afastando assim o engano e a influência espiritual dele sobre as nações e as mentes das pessoas, que as levavam a atitudes erradas e a desobediência. Apocalipse 20, 1, 3. Veja Efésios 2, 1, 3. Porém, ele ainda será libertado por um curto espaço de tempo, quando sairá para enganar as nações novamente, mas logo será lançado ao lago de fogo e, finalmente, ido para sempre. Apocalipse 20, 3, 7, 10. E, mais tarde, os seres humanos impenitentes também serão lançados no lago de fogo e destruídos para sempre, juntamente com a morte e a sepultura, os últimos inimigos. Versículos 14, 15, 21, 8. 1 Coríntios 15, 25, 26. A remoção de Satanás e da maldade permitirá que todas as pessoas aprendam a retidão e vivam em harmonia com Deus e umas com as outras. Finalmente, Jesus receberá todo o louvor e honra que lhe é devido. Aqueles que o seguem compartilharão de sua glória. E Satanás e aqueles que se recusaram a se arrepender receberão a humilhação e a desonra que merecem. Tudo isso começará quando Cristo retornar para julgar e resolver essa situação e também para trazer a cura para esse nosso mundo arruinado e confuso. 9. Para ensinar ao mundo os caminhos de Deus e trazer a paz mundial, quando Jesus governar o mundo a partir de Jerusalém, virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque como já lemos, de Sião sairá a lei, e de Jerusalém, a palavra do Senhor. Isaías 2, 1, 3. Em vez da guerra, o mundo aprenderá o caminho da paz. Versículo 4. E, como parte do plano de Jesus, o antigo sonho da paz mundial finalmente se tornará realidade. Pois, sabemos que falharam todas as tentativas do homem para realizar esse sonho. Assim todos vão reconhecer isso. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Isaías 26, 12. Então, pelo fato de que Cristo vai trabalhar com as pessoas e pelas pessoas para realizar isso, o Espírito de Deus será derramado sobre toda a humanidade. Joel 2:28. Jesus e seus seguidores ressuscitados, como um sacerdócio real, serão os mestres do mundo e instruirão as pessoas. Este é o caminho. Andai nele. Isaías 30, 20, 21. Em breve, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, 9. 10. Para trazer restauração para toda a criação. E, por causa da transformação que Jesus fará, até os animais ficarão em paz. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão, e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade. Isaías 11, 6, 9.
Esse monte se refere ao governo do reino de Deus, que se expandirá e abrangerá toda a terra, comparar Daniel 2:35, 44. Começando por Jerusalém, todo o mundo, que se encontrará devastado pela guerra, será restaurado a um paraíso semelhante ao jardim do Éden. Porque o Senhor consolará a Sião, e consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden e a sua solidão, como o jardim do Senhor. Isaías 51, 3. E dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden. E as cidades solitárias, e assoladas, e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Ezequiel 36, 35. Nesse tempo, tanto a natureza quanto a humanidade serão curadas de uma forma extraordinária. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Isaías 35, 1. Então, os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros, no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta, em mananciais de águas. Versículo 5, 7. Essa água milagrosa tanto é literal como também é um simbolismo do Espírito Santo e de todas as bênçãos de Deus. Como Deus disse: porque derramarei água sobre o sedento e rios, sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44, 3. Além de Cristo ter muito trabalho a fazer na terra quando voltar, esse trabalho dele aqui nunca terá fim. Uma abundância de árvores ao longo das margens de um rio, fluindo do novo templo de Deus em Jerusalém, que servirá de alimento e cura. Ezequiel 47, 1, 12. Essa cena também é literal e simbólica. Por causa do pecado, a humanidade foi expulsa do jardim do Éden e impedida de ter acesso à árvore da vida. Mas, finalmente, esse acesso será reestabelecido. Ver Apocalipse 22, 1, 3, 14. Quando Jesus voltar do céu, ele trará os tempos da restauração de todas as coisas que foi proclamado por todos os profetas de Deus. Atos 13, 21, Ara. E toda a criação será libertada de sua humilhante escravidão. Ver Romanos 8 e 18, 23. 11. Para oferecer salvação a todos. Anteriormente, vimos que a intenção de Deus é salvar toda a Israel. Romanos 11, 26. Comparar Isaías 45, 17. E ele pretende fazer a mesma coisa com toda a humanidade, conforme expresso na inspirada oração do Salmo 67, 2. Para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. E foi prédito que Jesus seria um Messias que, além de exaltar e restaurar Israel, traria salvação para todo o mundo. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49, 6. O mundo inteiro terá a oportunidade de salvação quando Jesus reinar com poder e glória sobre as nações. Contudo, talvez nos perguntemos: e quanto a todos aqueles que morreram no passado terem a oportunidade da salvação de Cristo? Por exemplo, lemos em Zacarias 12:10 que aqueles que traspassaram a Cristo sentirão remorso e arrependimento. Em certo sentido, isso se refere à nação judaica do tempo do fim, mas também a todas as pessoas, pois todos nós somos culpados pela morte de Cristo. Mas e aqueles que realmente participaram da execução de Jesus naquela época? Eles estão perdidos para sempre, mesmo não entendendo ou percebendo do que fazem parte? Comparar Lucas 23 e 34. A verdade é que essas pessoas também terão sua oportunidade de salvação. Jesus ressuscitará imediatamente seus seguidores mortos ao retornar, mas Apocalipse 25 diz que os outros mortos não viverão novamente até que os 1000 anos se acabem. Então, eles também serão ressuscitados. Muitos pensam que isso vai acontecer para condená-los novamente. Mas, sem dúvida, não é o caso. Um período de julgamento virá, versículos 11 e 12, um período de avaliação quando o livro da vida for aberto, e isso representa a abertura da oportunidade para todos. Portanto, Jesus estará voltando não apenas para oferecer a salvação para todos os vivos e as gerações seguintes, mas também para oferecer salvação a todos os que já viveram e que nunca compreenderam ou não tiveram a oportunidade suficiente para compreender.
Para aprender mais sobre essa surpreendente verdade, leia o 8º dia. A vida eterna oferecida a todos em nosso guia de estudo bíblico gratuito às festas santas de Deus. O plano de Deus para a humanidade 12. Para inaugurar um novo céu e uma nova terra, e, finalmente, após o milênio e o período do último julgamento e a remoção de todos aqueles que se recusaram a se arrepender e obedecer a Deus, aqueles que permanecerem vão ser testemunhas de uma extraordinária mudança em toda a criação, à medida que a terra e o céu mudarem da decadente sujeição física para um estado de eternidade. Apocalipse 21:1. Assim, ninguém vai embora para outro planeta. Em vez disso, Deus fará com que a terra em que habitamos e todas sejam renovadas. Versículo 5. Então, a Nova Jerusalém, uma cidade de incríveis dimensões, descerá para a terra juntamente com Deus Pai. Certamente, parece irônico o fato de muitas pessoas lerem descrição dessa cidade da visão de Apocalipse 21:22 e entenderem que se trata de uma vida no céu, quando a realidade é que essa cidade virá para uma terra renovada e servirá de morada permanente do Pai e de Cristo e de todos os seres humanos salvos. Assim, o céu virá para a terra. E a árvore da vida estará disponível aqui para todas as nações. Apocalipse 22:1-2, 14. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apocalipse 22:3. Nessa visão não há nenhum templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Apocalipse 21:22, brilhando nele como uma luz mais brilhante do que o sol. Versículo 23. Então, isso significa que além de Cristo ter muito trabalho a fazer na terra quando voltar, esse trabalho dele aqui nunca terá fim. Ele reinará aqui com o Pai e todos os seus seguidores em uma existência maravilhosa e alegre por toda a eternidade em um mundo infinito. Sem dúvida, nossa esperança da volta de Cristo é sólida. A Bíblia termina afirmando esta grandiosa promessa e declarando uma oração para que isso se cumpra logo. E todos nós devemos orar por seu célere cumprimento. Apocalipse 22:20 conclui: aquele Jesus Cristo que testifica estas coisas diz: certamente, cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. B.N. Autor: Tom Robinson. Fonte: Revista A Boa Nova, novembro, dezembro. Vídeo: Carlos Rodrigues Coelho, divulgador do Evangelho de Jesus. Áudio: I.A.